Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Ive é médica psiquiatra. Ela teve duas experiências muito especiais, sendo que a primeira delas com muitas características que encontramos nas EQMs. A diferença é que para ela passar por essa experiência, ela simplesmente respirou fundo. Segundo a médica canadense Vani Kayson, que teve uma EQM lindíssima, inclusive contada aqui no canal, uma EQM ou uma experiência tão profunda quanto uma EQM pode acontecer em diversas situações, incluindo essa que aconteceu com a Ive. Mas há uma razão extra para termos um grande prazer em entrevistar a Ive. O fato dela ser médica psiquiatra, o que nos permite questionar a possibilidade de alucinações ou sonhos, como alguns costumam dizer. Como temos feito, dividimos essa entrevista em duas partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vocês vão amar. Ive, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Final que Somos Nós a sua experiência, que não é uma experiência de quase morte, como as pessoas estão acostumadas a entender, porém, podemos dizer que é sim, de acordo com as explicações dadas pela doutora Vani Kayson, em entrevista anterior e que está nos livros escritos por ela. Eu tenho um interesse muito especial em falar com você nessa entrevista, exatamente por você ser psiquiatra, o que nos permite fazer algumas perguntas que só você poderia responder, ou alguém com a sua profissão que tivesse passado pelas experiências que você passou. Peço, por favor, que você se apresente, diga de onde você está falando e não nos poupe de nenhum detalhe das suas experiências. Muito obrigado, a palavra está com você. Boa tarde, Carlos. Tudo bem com você? Eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo e colocando essas duas experiências que eu tive. São experiências muito ricas de conteúdo e de percepções, e eu considero de tamanha importância que é como se fosse eu sendo psiquiatra, a metade de um caminho. É como se fosse uma interligação. Eu vou me apresentar agora. Meu nome é Ivânia Maria Ueno, embora o meu apelido é Ive, então eu prefiro que as pessoas me chamem de uma maneira mais simplificada, pelo meu apelido mesmo. Então, Ive Ueno, né? Eu sou médica psiquiatra já há bastante tempo e tive uma experiência que eu vou falar aqui, que é de expansão lúcida, totalmente lúcida de consciência. Em 2020, para falar a verdade, em março de 2020, foi quando aconteceu a minha primeira experiência. Eu nunca tinha tido contato com meditação. Eu não tinha praticado, eu nunca tentei meditar. Eu sou uma pessoa extremamente científica, em termos, assim, de crenças. Eu cresci na Igreja Católica, mas não de uma maneira de frequentar. Então, eu sempre fui mais espiritualista, do tipo, ok, deve existir alguma coisa a mais, mas eu não sei o que é. E de não me preocupar com isso. Então, eu não tinha grandes preocupações sobre esses assuntos. Consequentemente, eu não tinha contato com esses assuntos, porque eu pensava mais no lado científico das situações. Como médica psiquiatra, eu atendia as pessoas, compreendia o sofrimento das pessoas, mas também, e é isso importante, que além de ser médica psiquiatra, eu também sou um ser humano, então eu também sinto como qualquer outra pessoa. E com isso, nessa época da minha vida, em março de 2020, eu estava numa situação que eu estava muito triste. Vamos dizer assim, eu não estava deprimida, mas eu estava questionando
o que estava acontecendo naquele momento. E isso envolvia a minha filha mais velha, porque eu sentia que eu estava tentando conversar com ela sobre um assunto específico e ela não conseguia compreender o que eu falava. E, apesar de tentar de várias formas, isso eu não conseguia obter, vamos dizer assim, da parte dela uma compreensão. Isso acabou fazendo com que, num dia específico, que foi um domingo, eu estivesse, assim, muito desencantada. E eu me lembro muito bem que eu achava, naquele dia, que eu tinha, vamos dizer assim, exaurido todas as formas, vamos dizer assim, de compreender aquela situação. E como eu tinha exaurido tudo aquilo, eu resolvi, naquele dia, naquele momento, vamos dizer assim, eu me sentia muito cansada sobre o assunto. Então eu sentei na minha cama, no meu quarto, e eu só queria relaxar. Então, como eu queria relaxar, eu sentei lá e falei, eu vou respirar fundo. E foi isso que eu fiz. Respirar fundo, mas respirar fundo normal. Não foi um respirar fundo específico, diferente. Foi respirar pelo nariz, sabe como a maioria das pessoas fazem quando elas estão muito cansadas, que é respira fundo, mantém aquilo ali, sente e expira. E eu fiz isso algumas vezes, e quando eu me peguei, e aqui é importante eu dizer que eu estava sentindo, eu não estava, vamos dizer assim, observando de fora. Eu estava, o que eu vou relatar aqui, não estava observando de fora, não existia duas pessoas. Eu estava sentindo tudo aquilo que estava acontecendo no meu corpo. Isso é muito importante ficar claro. Então, a primeira coisa que eu percebi foi que, como tivesse aberto toda a região de cima, dentro da minha cabeça. Então, eu até comentei com você, é como se eu tivesse chupado um super extra house, que abrisse tudo aqui dentro. E vamos dizer assim, depois, me lembrando, eu sei que eu achei aquilo muito gostoso, porque sabe quando você está todo congestionado e de repente você faz alguma coisa que libera tudo, toma um antibiótico e aquilo ali tudo vai embora. Então, pensa alguma coisa nesse sentido, só que muito, muito forte. É como se parte do meu cérebro, do meu septo nasal, de todos aqui, fosse embora e ficasse um buraco ali aberto. E eu me lembro que, assim, foi uma sensação de frescor diferente, que eu nunca tinha tido em toda a minha vida, e que eu gostei. Então, eu continuei inspirando, né, e exalando a respiração, e o que aconteceu? E eu estava muito presente. Então, em determinado momento, eu percebia que aqui, no topo da minha cabeça, era como se fosse, se eu estivesse sentindo uma energia. E essa energia, ela era harmônica. E eu continuei vamos dizer assim, essa experiência muito lúcida do que estava acontecendo, extremamente ali participativa, porque não existia, como eu te falo, uma pessoa observando de fora. E isso, à medida que eu respirava e sentia, percebia, essa sensação foi abaixando. Então, de repente pegou toda a testa, a região dos olhos, a região do nariz, região da boca. E quando chegou mais ou menos aqui na região do pescoço, era tão fantástico porque era muito harmônico, muito harmônico. Eu sentia que era como se as minhas células elas todas estivessem numa nota só. É como se fosse, vamos dizer assim, tudo em perfeita sintonia.
Depois, isso foi abaixando pescoço até chegar no corpo inteiro. Quando chegou no corpo inteiro, eu me lembro de uma passagem que existe da Bíblia. Eu nunca li a Bíblia, mas eu me lembro de algumas passagens. Mas existe uma passagem da Bíblia que fala assim, que os lírios, alguma coisa do tipo assim, os lírios do campo, eles todos estão direcionados numa direção, né? E aí, no meu corpo, eu sentia que naquele momento, todas as células do meu corpo estavam cantando na mesma harmonia, na mesma sinfonia. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi, eu ouvia, mas não com o meu ouvido externo, e eu não estava fazendo nada com a boca, eu não estava fazendo nada, nada mesmo com o meu corpo, mas eu ouvia o Om que os meditadores fazem. Eu não estava fazendo o Om, mas ele era produzido por essa harmonia no meu corpo. E não era baixo, era perfeito. E a partir, então, daquele momento, eu comecei a realmente perceber que eu estava em uma situação diferente. E foi aí, ouvindo esse Om, participando desse Om, que então eu vou dizer que eu fui. Porque nesse momento você não tem controle. Você não tem controle nenhum no ir. O ir é muito rápido. Ele, de repente você está e de repente você não está mais. E é uma velocidade muito grande. E no meu caso, eu fui e cheguei em algo, em algum lugar. E esse lugar, eu classifiquei, eu chamei de amor universal. Porque o que eu senti ali não tem descrição nenhuma no nosso mundo, na Terra, aqui, que consiga abarcar aquele estado. Não tem. Impossível. E eu falo porque eu sou mãe, e ser mãe é considerado como o amor mais profundo que existe. E eu posso te garantir que o amor de uma mãe não é um grão de areia do amor que existe lá. Não é. Não tem. É muito abarcante, é muito confortante, é muito difícil de colocar em palavras, porque nós não temos aqui como exemplificar. E o que aconteceu foi que eu me dissolvi nesse amor. Eu me dissolvi. Eu fazia parte. Não tinha uma separação. Não tinha nada de separação. E eu me lembro perfeitamente que o sentimento era: eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Para mim, ali não existia nenhum conflito. Nada, absolutamente nada do que eu estava passando, vamos dizer assim, que me fez chegar a sentar na minha cama e procurar um momento de tranquilidade, deixou de existir. Não tinha mais. Então, ali naquela dissolução, em que eu me dissolvi naquele amor, todos os problemas se acabaram. Não tinha nada. Mas eu pertencia àquele amor. Eu não era inseparado. Eu não estava ali, eu não era um ente observando algo de fora. Eu estava ali, juntamente, eu fazia parte daquele amor. E é algo que não tem preço, é algo que não tem nome, é algo que não tem como explicar. A gente tenta explicar, mas faz parte do inexplicável. Em termos de comunicação, em um determinado momento, eu vou falar com você porque, como não tinha uma separação,
eu vou dizer que, como se fosse telepático, eu sabia que eu tinha que voltar. E foi me falado exatamente assim: é isso o que você é. Volte, fale com sua filha e distribua isso que você está percebendo. O que eu fiz, né? Quando eu falo o que eu fiz, fica até difícil, fica parecendo uma coisa muito, como se eu estivesse lá pensando, mas eu não estava pensando. Eu fui voltando, eu fui saindo daquele estado de amplificação de consciência e fui voltando pro meu corpo. De uma maneira suave, bem suave, tranquila. Até o momento em que eu percebia o meu corpo e eu fui como que me adaptando a ele de novo, me adaptando. Até o momento em que eu cheguei e fui aos poucos, foi bem aos poucos, não teve nenhum movimento abrupto, nada tinha me puxado. Eu voltei totalmente para aquele estado de consciência no meu corpo, aonde ali eu estava, vamos dizer assim, de novo, me lembrando das questões que me rodeavam, né? Mas eu posso te dizer que eu voltei com um pedacinho de lá, porque todo o meu sofrimento, ele tinha dissolvido, não estava mais. Então, eu chorava muito, e eu me lembro que o meu marido chegou no quarto e me viu chorando, e ele ficou apavorado, achando que eu estava muito triste, e eu chorava, mas eu sorria também. E eu falei, não, eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando de tão maravilhada que eu estou com o que aconteceu comigo. E eu contei para ele, né, o que tinha acontecido naquele momento, e eu liguei imediatamente para minha filha, e passei para ela, e falei, minha filha, o amor que eu sinto por você é por demais intenso. Então, tudo aquilo que estava confuso na minha cabeça está claro como o dia. Não tem mais nenhum tipo de confusão, nem entre eu comigo mesma, nem entre eu com você. Tudo estava resolvido. Eu não precisava fazer nada, eu não tive que fazer nenhum movimento. Eu não tinha acabado. Tudo, aquele sofrimento, aquela falta vamos dizer assim, de compreensão do que estava acontecendo, tinha sumido, absolutamente sumido. E a partir daí, né, o que acontece? Eu comecei a enxergar a vida de uma maneira diferente. Não vou te dizer que eu tinha maturidade emocional naquele momento para compreender toda a extensão do que tinha acontecido comigo. Porém, eu sabia que eu já não era a mesma. E quando eu falo já não era a mesma, não é porque eu tinha modificado, é porque a minha consciência tinha expandido. E eu voltei com um pedaço disso para cá. Eu acho que é necessário, nesse ponto, eu falar que, assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso nenhum tipo de substância. Então, o que aconteceu comigo foi totalmente livre de qualquer situação. Eu estava completamente, vamos dizer assim, lúcida o tempo inteiro, e eu não estava doente fisicamente, mentalmente ou emocionalmente. Então, acho que isso é muito importante falar. Por quê? Porque muitas vezes o que nós temos, a gente tem as EQMs, onde a pessoa sai do corpo, às vezes ela está num processo em coma profundo, né? Mas nesse momento eu não estava em coma, eu não estava em nada, então isso eu acho que é bem importante de falar.
Então essa foi a minha experiência, a experiência do amor que não tem nome, um amor que não existe aqui na Terra. A segunda experiência que aconteceu comigo foi há pouquíssimo tempo, na verdade, há menos de um mês atrás, e que eu estava sem nenhum problema dessa vez, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum momento em que eu parei e falei, não, vou sentar, respirar fundo, não estava fazendo nada disso, mas o que aconteceu foi que, de alguma forma, a minha consciência, ela como que saiu do meu corpo. E eu vou dizer assim, diminutamente, porque era muito, muito diminuto, muito. Ela não saiu do tipo total do corpo e eu fiquei enxergando o meu corpo. Embora eu enxerguei o meu corpo, e eu enxerguei como o meu corpo, eu enxerguei o meu corpo animal. Não que eu estivesse numa forma animal, mas que eu percebia claramente o meu corpo como algo biológico, funcionando biologicamente. Porém, o princípio inteligente, ele estava ali olhando para esse corpo, né? E assim, eu achei isso muito importante. Por quê? Porque quando a gente vai, por exemplo, ver uma pessoa morta, quando você vê um cadáver, você tem a impressão que o que tinha ali foi embora. E que sobrou somente o biológico, e que esse biológico também tinha acabado a função dele. Então, aquilo me deu para perceber que, mesmo o meu corpo funcionando, eu não estava morta, mas o princípio inteligente do meu corpo tinha se afastado microscopicamente dele, de forma que eu percebia o meu corpo, mas totalmente biológico. Então, assim, eu chamei de corpo animal, porque existia uma separação, mas não era uma separação da minha consciência, era a separação do corpo. E eu achei essa experiência muito fantástica, porque foi a primeira vez na minha vida em que eu me percebi como um animal, porque nós somos animais, racionais, inteligentes, mas pertencemos ao reino animal. Só que a gente fala isso, vamos dizer assim, de forma científica. O homem é um animal racional, ele é um animal inteligente, ele veio lá dos macacos, ele tem lá, se desenvolveu de vírus para bactérias, até que chegou no homem, no homem sapiens, né? E então, mas a gente percebe isso de uma forma meio científica. E ali não foi científico, ali foi real, uma experiência real. Então eu achei, sim, uma experiência muito diferente e que trouxe para mim essa consciência da realidade do corpo como um corpo animal e biológico. E de um princípio inteligente, que eu vou chamar de consciência e de inteligente, que tem uma, vamos dizer assim, que existe em separado. Então essas foram as duas experiências, assim, que eu tive e que eu trago aqui para dividir com todas as pessoas, porque eu queria provocar em cada ser humano uma, vamos dizer assim, não é raciocínio, é tentar talvez sair um pouquinho da nossa historinha, dos papéis que a gente assume na vida. Porque para mim ficou muito claro que a gente assume papéis, no sentido assim, se você pegar uma criança, ela é inocente, ela não sabe que ela é filha de fulano, que ela é irmã de cicrano, ou que ela tem que ir para uma escola, aprender, ela vive se deleitando com o mundo. Ela experimenta, toda criança experimenta o mundo.
Só que à medida em que a gente vai crescendo, a gente experimenta o mundo, classifica as experiências entre boas e ruins, e a partir dali a gente começa a evitar coisas e a classificar tudo. E começa a fazer, então, uma distinção entre o que é bom e o que é ruim, e passando a evitar aquilo que a gente classifica que não é bom. Então, a gente começa também a ter desejos de que a vida da gente sempre seja só boa, que tenha somente momentos bons, perfeitos. E isso impede que a gente se realize, na minha consciência, hoje. Porque olhando para trás, eu percebo que os momentos mais difíceis da minha vida também foram os momentos em que eu mais consegui compreender a vida. Não estou falando que a gente tenha que viver sofrendo. Porém, na vida da gente, a gente tem momentos bons e tem momentos difíceis. E os momentos difíceis, eles podem ser tantos elucidativos e te provocar um crescimento, uma amplificação da sua consciência, como também ele pode te fechar num quadro depressivo. Então, depende muito de como você vai avaliar uma situação. Mas também tem a questão de que você precisa sentir. E aí vem a minha parte psiquiátrica. Porque as pessoas não querem sentir. As pessoas querem fugir dos problemas. As pessoas querem passar simplesmente por essa vida e sentir, classificar uma situação entre boa e ruim. As boas eu quero, as ruins eu não quero. E se eu não quero, eu quero fugir. E aí começa a questão das questões psiquiátricas, psicológicas, porque eu estou classificando alguma coisa entre bom e ruim. E aí eu acho que a nossa consciência vai se achatando com isso. Para passar por esse tipo de experiência, às vezes a gente tem a sensação que a gente precisa fazer uma busca, a gente precisa treinar, a gente precisa ser um meditador experiente, a gente precisa chegar numa situação de vida ou morte. E, pela minha experiência, não é necessário chegar a isso tudo. Por quê? Eu não tinha experiência de meditação. E aconteceu comigo. Então, eu acho que o mais importante nessa minha experiência é que eu não estava buscando nada. Quando eu sentei ali, eu só queria ficar tranquila. Mais nada. Eu não estava em busca de absolutamente nada. Eu não tinha um ponto para chegar. E uma coisa que eu posso falar que essa experiência foi muito verdadeira é pelo seguinte: não tem como, porque não existia, nunca eu ouvi nenhuma descrição de um ser humano, eu nunca tinha lido em nenhum livro, eu nunca tinha conversado com ninguém sobre isso que aconteceu comigo. Então eu não poderia criar isso no meu cérebro. A minha mente racional, a minha inteligência, ela não poderia ter criado isso, porque eu nunca tinha tido contato. Eu nunca soube de ninguém que o cérebro começasse assim a ter essa sensação harmônica e que ele fosse pegando e fosse descendo pelo corpo, pegasse o corpo inteiro, ou que de repente você fosse capaz de ouvir o on que os meditadores fazem sem você estar fazendo. Eu nunca ouvi ninguém falar, jamais. Então eu não tinha como, não era um conhecimento do meu passado que estivesse voltando à tona. Então, por isso eu sei falar que essa experiência que eu tive foi uma experiência extremamente real, que não tinha a ver com a minha mente. Então, por causa disso. Se eu tivesse contato antes, ou alguém tivesse me contado, eu poderia falar que era uma recriação da minha mente, mas eu nunca tinha tido. Então, isso é muito bem, isso precisa ficar claro. Como também nessa outra experiência,
que eu tive há menos de um mês, também nunca ouvi falar. Nunca. Até hoje eu nunca ouvi falar. Então, é importante a gente saber, como também nas EQMs, pelo menos as EQMs que eu assisti no seu canal, que, aliás, eu fiquei conhecendo o seu canal depois da minha experiência. Eu não sabia do seu canal, até 2020 eu não sabia, eu nunca tinha visto nada no assunto, e só que depois da minha experiência, eu fui atrás, eu joguei assim no Google, né, experiências de percepção aumentada, e quando eu joguei, o que saiu para mim? Saiu a sua entrevista com a doutora Yvonne Kayson, e essa foi a primeira que eu assisti no seu canal. E quando eu ouvi a doutora Yvonne Kayson falando, porque ela teve uma experiência dessa, eu me senti muito feliz, porque ela tinha tido uma experiência assim. E eu falei, é isso. Então, tá aí, tá validado, que a minha experiência está validada, porque outra pessoa, em um outro lugar, em um outro país, uma pessoa que eu não conheço, nunca ouvi falar, ela também teve. Então, eu falei, então não sou só eu. E a partir daí, então, é que eu comecei a ver as entrevistas do seu canal, e aí eram pessoas que tiveram, inclusive, a doutora Yvonne Kayson teve depois experiências de quase morte. Então, o interessante é que quando eu ouvia as experiências, seja de quase morte, ou de essa da doutora Yvonne Kayson, eu compreendia tudo, porque ficou muito fácil. Ficou muito fácil. Então, todas as experiências são muito fáceis de eu compreender. Porque eu estive lá. Então, quando qualquer uma dessas pessoas fala, olha, eu fui num lugar que era um amor, mas era um amor que não tem palavras para descrever. Eu sei exatamente o que é isso. Porque ressona em mim. Não é vamos dizer assim, não é uma coisa que eu estou lendo num livro, não é algo que alguém está falando e eu estou tentando imaginar. Não, ressona em mim, porque eu já tive essa experiência. Então, isso é muito confortador. Então, cada vez que eu ouço a experiência de alguém, eu me emociono, porque me parece que essas experiências, elas têm, vamos dizer assim, cada vez mais acontecendo, elas estão aumentando. Será que é porque a gente precisa? Porque, como eu falei, na minha primeira experiência, o que me foi falado telepaticamente foi: volte e leve essa sua experiência e transmita. Então, será que nós não estamos tão necessitados que essas experiências estão cada vez mais se multiplicando para que isso chegue a nós seres humanos e a gente possa expandir a nossa consciência cada vez mais? Então, eu acho que não existe nem lá nem aqui. O que existe, cada vez mais, a gente ter uma consciência amplificada. E quem tem uma experiência dessa, qual é a nossa missão? Abarcar todos os outros que não tiveram. E amar. Eu quero trazer aqui um bocado do amor que eu recebi de lá e espalhar como o vento espalha nas flores, para todos os lugares. Essa é a minha mensagem. A primeira pergunta que eu quero fazer tem a ver com a sua profissão. Você, como um psiquiatra, você teve uma experiência mística que podemos dizer que é como as experiências de quase morte, conforme a doutora Yvonne Kayson bem nos explicou. Como é que você compara essa experiência com o que a medicina normalmente chama de alucinação, sonho, esquizofrenia? Por que você diferencia o que você viveu dessas três coisas? Numa alucinação, a gente não tem controle, não tem lucidez do que está acontecendo. Você não está lúcido. Você tem uma ilusão
que você confia que é a sua realidade, plenamente. E não tem Cristo que te faça, vamos dizer assim, não acreditar. Porém, não existe lucidez. E nessa experiência, eu estava lúcida. Lúcida, totalmente lúcida. A ponto de conseguir me lembrar. E quando eu voltei, né, não existia em mim, eu continuei lúcida. Não existia tipo assim, nossa, o que será que aconteceu comigo? Nossa, aconteceu alguma coisa meio esquisita comigo. Entende? Não tinha diferença, não tinha divisão. Um esquizofrênico, né, a esquizofrenia, ela é caracterizada exatamente por essa divisão. É uma fragmentação da mente. E na lucidez você não tem uma fragmentação da mente. Então, por isso que eu falei que foi uma experiência lúcida, né? O tempo inteiro eu estava lúcida. A minha mente, ela não se fragmentou naquilo que é real e o que não é real, certo? Então, essa diferença, por exemplo, quando uma pessoa escreve também uma experiência de quase morte, que também ele fala, olha, não foi uma alucinação. Por quê? Porque ele consegue compreender que existe uma lucidez. E na doença, na esquizofrenia, na alucinação, existe uma divisão daquilo que a pessoa, vamos dizer assim, percebe quando ela está lúcida e daquilo que ela percebe quando ela está num estado alucinatório. Eu vou continuar nesse assunto porque eu quero questionar a própria compreensão que a medicina tem das experiências de quase morte, das experiências místicas e da própria esquizofrenia e da alucinação. Porque a sensação que eu tenho é que não são caixinhas tão separadas, tem fusões de situações. Por exemplo, não foi o seu caso, você só ouviu uma comunicação da forma que foi lá. Mas é muito comum em pessoas que passam por experiências de quase morte, na volta elas continuarem tendo um contato com essa voz, escutarem, e que muitas vezes a pessoa não comenta exatamente porque isso causa estranhamento à sua volta. Aliás, eu pergunto, você por acaso, depois dessa sua experiência, você passou a escutar? Sim. Durante 15 dias eu voltei com algo aquilo, vamos dizer assim, uma partezinha daquilo. Então, aconteceu algumas experiências durante esses 15 dias, que foram muito interessantes, e que eu também não estava alucinando, e que eu só achava muito interessante, que era, uma vez eu estava tomando banho, e de repente, né, era como se a água comunicasse comigo telepaticamente. E ela simplesmente virou para mim e falou, oi. Oi. Eu queria te falar que eu não estou aqui só para limpar o seu corpo por fora, como eu estou também para limpar o seu corpo por dentro. E ela falou como se ela estivesse brincando, como se fosse uma coisa muito lúdica. Sabe aquela questão da criança, quando ela está ali brincando com a água e parece que ela está, vamos dizer assim, ela compreende a água ali, naquele momento? Foi a mesma coisa. Foi uma coisa extremamente lúdica. E eu não me assustei em nada, porque assim, ela tinha uma mensagem para me dar. E a mensagem eu achei linda, que ela falou, eu não estou aqui para te lavar só por fora, eu estou aqui para te lavar por dentro também. E realmente, cada vez que a gente toma uma água, um copo de água, a gente também está limpando. O nosso principal purificador do corpo é a água. Então, né? E a gente não agradece a água. A gente não pega todos os dias e toma um copo de água e fala, nossa, que delícia. Sabe quando a gente está com muita sede, a gente toma aquela água vorazmente? A gente não agradece a água, a gente não fala para a água, água, muito obrigada. Você está aqui, você está me limpando. Nossa, eu tô apaixonada com você. A gente não faz isso, certo? E naquele momento eu fiquei muito humilde com a água, que eu falei, meu Deus, a água está aqui conversando comigo. Eu me senti muito humilde, eu
falei, que maravilhosa, ela está me passando uma mensagem linda e eu quero agradecê-la muito. E foi isso. Então, essa é a minha experiência da água. Nada de grandioso, nada demais. Saí do banho tranquilamente, lúcida, normal, perfeita. Depois, essa foi uma experiência que foi do tipo, meu Deus, né? Eu estava almoçando com a minha família, normal, junto, meu marido, minha filha estava aqui comigo, meu genro, meus filhos, eu tenho 3 filhos, e minha nora também, minha norinha, que é a namorada do meu filho, e a gente estava ali se alimentando, e quando a gente terminou, tinha alguns reciclados. Eu gosto de separar o lixo reciclado do lixo normal, orgânico. E eu peguei o lixo reciclado e ia levar pro container ali, pro local onde eu coloco. E aí o lixo reciclável falou comigo. Ele falou assim, oi, nós estamos aqui para te agradecer, porque você está nos levando para reciclar, porque a gente faz parte da vida. E quando você recicla, nos leva para reciclar, a gente fica muito feliz, porque a gente pode voltar para o ciclo da vida. Então, muito obrigada. Foi essa a mensagem. E novamente, eu me senti muito humilde, porque eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Isso foi 1 minutinho, 2 minutinhos, e eu coloquei lá, e eu virei para minha família e falei, vocês não vão acreditar, mas o reciclado conversou comigo. E eu estava lúcida, conversando normal com a minha família, e eles falaram, sério, mãe? E aí eu contei para eles aquilo, e eles ficaram emocionados, porque eles falaram, nossa, quando a gente mexe no reciclado, a gente não tem essa percepção, a gente faz isso porque é legal, né, botar o reciclado no lugar, mas a gente nunca tinha pensado que o reciclado também poderia ficar contente. Então, isso também foi uma experiência que aconteceu naquela época. Então, essas pequenas coisas, elas foram acontecendo, mas eu nunca ouvi vozes, todas essas coisas foram no sentido de telepáticos, não tinha uma voz, tinha uma percepção, certo? A gente, quando ouve uma voz, o psiquiatra, né, quando a gente está ali atendendo, voltando à sua questão, que a gente está atendendo uma pessoa que fala que está ouvindo vozes. Então, a gente sempre, classicamente, a gente pergunta, né, se a voz que a pessoa está vindo da cabeça dela, ou se está vindo como ouvindo uma outra pessoa falando, classicamente. E a pessoa fala, ou se está vindo da cabeça dela, que a gente chama de pseudo-alucinação, ou que não, ela está ouvindo como, vamos supor, eu ali conversando com a pessoa que está alucinando, né, ouvindo vozes, ela fala, não, eu ouço como se tivesse outra pessoa falando, e aí a gente pode dar, e eu pergunto, então, mas é voz de homem, é voz de mulher? Aí a pessoa, normalmente, ela identifica, olha, é voz de homem, é voz de mulher, é voz de muitos, tá, e o que essa voz fala? Que característica que tem essa voz? É uma voz que ela é grossa, ela é vamos dizer assim, ela é fina, ela é mais rouca? A gente tenta identificar as características da voz para a gente saber se a pessoa realmente está tendo uma alucinação auditiva. E nesse caso, não tinha voz, certo? E não tinha uma voz dentro também. Não tinha uma voz dentro e nem uma voz separada, era telepático. Eu tenho uma visão. A minha visão é a seguinte, que a medicina não faz a menor ideia do que seja isso. Eu, como físico, falo, a física também não, tá? Então, a ciência como um todo. O que eu posso dizer para você é o seguinte, em muitas entrevistas que nós fizemos, que eu fiz, eu entrevistei pessoas que ouviam vozes como sendo de fora, ouviam vozes como sendo falado dentro da cabeça, recebiam, como eles escrevem, downloads, como se a coisa já, de repente você percebe que já está dentro de você, mas você não sente entrando. Então, a sensação que eu tenho é que a própria medicina, ela precisa passar a olhar para tudo isso com outros olhos e outros ouvidos.
É uma coisa que eu nunca trouxe aqui no canal, mas eu vou falar até em função dessa conversa. Eu tive um irmão esquizofrênico, tá? E eu percebia que ele falava das vozes que ele escutava, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: eu não consigo, de verdade, estabelecer uma diferença muito bem objetivada entre a situação em que ele ouvia vozes e situação em que outras pessoas comentam das vozes. Eu não estou dizendo que as pessoas são esquizofrênicas e nem que ele não é. Eu estou questionando a própria definição de esquizofrenia, se a gente não precisa revisitar todos esses conceitos agora com a compreensão de, como você mesma disse, não existe uma diferença entre cá e lá. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Ive, onde ela responde as nossas perguntas. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega o vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?